sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O que as pessoas entendem quando se diz a palavra paixão? Paixão quer dizer sofrimento. A paixão de Cristo inclui a traição de Judas, a sua prisão no Jardim das Oliveiras, o seu julgamento por Pilatos e as torturas que sofreu antes de ser crucificado. Cada vez que celebramos uma missa, recordamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Neste encontro vamos conhecer melhor o que ele passou por amor à humanidade. Senhor Jesus, tu passaste por este mundo fazendo bem, mas muitos não acolheram o teu amor, por isso te prenderam e mataram. Mas ao terceiro dia tu ressuscitaste dos mortos. Senhor, muito obrigado por tanto amor. Amém. Fala, Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras eternas, queremos te ouvir. Fala, Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras eternas, queremos te ouvir. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: Deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou-o. Voltando-se para o príncipe dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhes: Saístes armados de espadas e cacetes, como se viesses contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Vamos ouvir uma outra tradução? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse para eles: Rezem para não caírem na tentação. Então afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo no céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza, e perguntou-lhes:
Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem, para não caírem na tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Na frente vinha o chamado Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o saudou com um beijo. Jesus disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacar com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso, e tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos anciãos que tinham ido para prendê-lo: vocês saíram com espadas e paus, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava com vocês no templo, e nunca puseram a mão em mim. Mas esta é a hora de vocês e do poder das trevas. Eles prenderam e levaram Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para onde foi Jesus? Dirigiu-se para o Monte das Oliveiras. Quem estava com ele? Os seus discípulos. O que Jesus pediu aos discípulos? Orai para que não caiais em tentação. Como Jesus rezou e o que disse ao Pai: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Ao levantar-se da oração, como Jesus encontrou os discípulos, achou-os adormecidos de tristeza. Porque Jesus pedia que rezassem para não caírem em tentação. Qual dos discípulos o traiu? Como? Judas traiu Jesus com um beijo. Que disse Jesus a ele? Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Como reagiram os outros discípulos? Vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. O que Jesus falou aos que queriam prendê-lo? Saístes armados de espadas e capacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora, e do poder das trevas. Terminada a última ceia, Jesus sai com seus discípulos para rezar no Monte das Oliveiras. Com ele estão Pedro, João e Tiago. Jesus sabia que Judas se deixara subornar pelos sumos sacerdotes e que estava fazendo o jogo deles. Ele iria entregar Jesus. Os sumos sacerdotes achavam que Jesus agitava demais o povo. Jesus falava de liberdade, de amor e de perdão. Eles decidiram achar um jeito de prender Jesus para matá-lo. Queriam acabar com essa mensagem que trazia muita alegria para os doentes e pobres, e exigia muita partilha e solidariedade dos outros. Isso para eles tinha que acabar. Jesus percebeu que tudo estava armado. Ficou muito triste a ponto de suar sangue. Então foi falar com o Pai em oração. Ele sentiu que viria grande sofrimento pela frente. Por isso disse: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Mas preferiu o sofrimento a abandonar tudo o que ele ensinou de acordo com o que o Pai lhe pedira. Por isso disse também: Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. No Jardim das Oliveiras, Jesus nos ensina a rezar. Não basta pedir ao Pai o que desejamos. É preciso saber escutar o que o Pai quer de nós. Terminada sua oração, Jesus levanta seu rosto da terra e corajosamente acolhe a paixão, reconfortado pelo Pai. Judas, com a saudação que se usava entre amigos, traiu seu mestre com um beijo, identificando quem deveria ser preso. Os discípulos reagem com violência. Jesus, no entanto, recusa a violência. Ele mesmo dá o exemplo de amor aos inimigos, de fazer o bem aos que nos odeiam, de falar bem dos que falam mal de nós e de orar por aqueles que nos caluniam. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, combinaram-se para matá-lo. Por conta de certos atos por ele praticados, expulsão de demônios, perdão dos pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza da lei,
familiaridade com os publicanos e com pecadores públicos, Jesus pareceu a alguns mal-intencionados suspeito de possessão demoníaca. Ele foi acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com pena de morte sob a forma de apedrejamento. A atividade da semana será responder: o que é Eucaristia? O que acontece na Santa Missa? Qual a diferença de partícula e hóstia? Senhor Jesus, teu amor vence a dor e a morte. Por amor ao Pai e à humanidade, tu aceitaste humildemente ser preso, torturado e crucificado. Somente um amor sem limites pode aceitar tamanha injustiça. Mas nós te louvamos, te agradecemos e queremos te amar sempre mais. Ninguém neste mundo nos amou, nos ama, nem conseguirá nos amar tanto quanto tu. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos agora e sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.